Olá, bem-vindos ao Flavonoide, seu canal de farmácia, saúde e ciência. E caraca, faz tempo, né, que eu não faço um guia de estudante. Então, gente, hoje eu vim, na verdade, me redimir por não ter feito e não ter pensado nesse vídeo antes. O primeiro guia do estudante, ele era tipo 00, né? Porque ele era pra quem tava pensando em fazer ou não farmácia, e daí em diante ia ser pra estudante de farmácia, só que assim, meio que os conselhos e as dicas, elas sempre cabem pra qualquer estudante, né? Mas acontece que essa minha estratégia de fazer algo voltado para pessoas que não são estudantes ficou muito na minha cabeça apenas para graduação. E eu pequei, eu admito que eu pequei. Por quê? A farmácia hoje, ela só é o que é também por causa de um braço muito forte, que é os profissionais de nível técnico. E esse vídeo é para esclarecer melhor a diferença entre os dois, o que é o técnico, o que é a faculdade de farmácia, as diferenças. Inclusive, vamos falar sobre ser auxiliar de farmácia, que é diferente desses outros dois. Tem gente que confunde e acha que precisa fazer técnico para trabalhar como auxiliar, não já adianta que não precisa, enfim. Para desenrolar esse bololô, vamos fazer esse vídeo? E apesar de a sua vida ser a sua vida, ou seja, eu não posso dizer o que você deve ou não fazer, eu posso sim te ajudar a pensar em quais fatores da sua vida vão te dizer o que você deve fazer. Porque eu já te adianto que o caminho que você vai escolher vai depender do seu objetivo de vida, da sua vida financeira, de onde você mora, entre outros fatores, que a gente vai discutir aqui e você deve levá-los em consideração. E lembrando que já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre faculdade de farmácia, então pro final desse vídeo eu vou focar bastante no que é o técnico. Aconselho fortemente que você também veja o outro vídeo. Então bora lá? Então vamos lá, primeiro de tudo, qual que é a diferença entre auxiliar de farmácia, técnico em farmácia e farmacêutico? Cada uma dessas profissões vão exigir um grau de aprendizagem diferente, um grau de responsabilidade diferente, atividades diferentes e, consequentemente, o salário também é diferente. Mas, em comum, de alguma forma, tá todo mundo ali envolvido com a área da farmácia. Para você se tornar auxiliar em farmácia, você pode fazer algum curso profissionalizante. Perceba que eu falei você pode fazer, não é obrigatório. Tá meio nebuloso? Vamos dar um exemplo que é clássico, eu vi demais isso acontecer. As pessoas entravam na rede de farmácias que eu trabalhava como caixa, e aí lá dentro elas tinham um bom desempenho e elas eram indicadas para fazer o curso interno de auxiliar em farmácia, e aí sim elas podiam trabalhar como balconistas. Então, basicamente, a maioria das pessoas que trabalham como auxiliar em farmácia trabalham como balconistas de drogaria e de farmácia de manipulação. Então, pode acontecer de uma pessoa conseguir direto um emprego desse sem nenhum curso, é mais raro, mas é possível, ou elas podem acabar fazendo um curso interno da empresa e indo parar nesse cargo, ou você pode fazer um curso profissionalizante por fora, e existem vários. Mas o nome desse cargo de auxiliar em farmácia também podem existir em outros tipos de empresa, como distribuidora de medicamentos, transportadora, hospitais, então não é só restrito a essa coisa da drogaria e da farmácia. Mas assim, se você for olhar número de oportunidades, com certeza em drogaria e em farmácia aqui no Brasil bomba muito mais. Sobre os cursos profissionalizantes, você não precisa ter nenhuma formação além do que o ensino médio completo. Esses cursos, eles podem variar de 1 a 6 meses. Então, nesse tempo, você vai aprender nele coisas bem básicas, principalmente como fazer vendas, mas também você vai aprender um pouco sobre os medicamentos, sobre como funciona o corpo humano. É tudo muito básico, mas ajuda bastante para você atuar. Então, para muitas pessoas, é interessante sim você começar como auxiliar de farmácia, principalmente quem precisa ter uma renda imediata e quer estar envolvido ali com o mundo da farmácia. Inclusive, eu conheci muita gente que trabalhava como auxiliar de farmácia e à noite ou de manhã, dependendo do horário em que elas iam trabalhar, elas faziam faculdade de farmácia. E essas pessoas, elas já entram com conhecimento aqui em relação ao resto. Porque pelo menos nome de medicamento, meu amor, eles sabem. Já para você ser técnico em farmácia, você tem que fazer obrigatoriamente um curso de 1 ano e meio. Não existe a possibilidade de ser menos do que esse tempo. Se for, você está fazendo um curso profissionalizante, não técnico. Esse tempo de 1 ano e meio é uma exigência do MEC. Então, para ser considerado técnico, tem que ter esse tempo. Eu não sei dizer para vocês se o curso profissionalizante para auxiliar de farmácia existe gratuito. O curso técnico, eu sei que existe. E aí você pode tentar a bolsa pelo Pronatec. Se eu não me engano,
nesses cursos públicos, além de você fazer de graça, você pode até receber uma bolsa para te ajudar nesse período em que você está estudando. Então você tem que ficar de olho quando for abrir editais na sua cidade para concorrer. Mas também existem os cursos particulares e muitos. No caso do técnico, então, você vai ter um tempo maior para estudar, logo você vai aprender bem mais coisas. Mas também não é nada extremamente aprofundado. A gente vai falar mais pra frente no final do vídeo como é distribuído mais ou menos esse conhecimento pelo ano e meio. Gente, quando você faz o técnico, abre uma nova gama enorme de possibilidades de emprego. Porque pensa, para você ser auxiliar, você precisa só ter ensino médio completo. Você pode ou não ter feito curso, enfim, comparado com os técnicos que têm funções que só eles podem fazer. Então você vai concorrer só com pessoas que também cursaram um curso técnico. Logo, você concorre com menos pessoas comparado com o auxiliar, que qualquer pessoa pode pegar. E por fim, a gente tem o farmacêutico. O estudante de graduação em farmácia, ele tem muito mais tempo para aprender muito mais coisas. Ele já tem uma visão mais geral e ao mesmo tempo mais aprofundada em vários pontos importantes, o que vai permitir que ele se torne supervisor desses processos. E por isso que sempre os técnicos em farmácia têm que ser supervisionados por um farmacêutico. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade ela é muito maior, principalmente quando você se torna o que a gente chama de responsável técnico. Pode ser em drogaria, em farmácia, distribuidora, em transportadora, enfim. Quando você é o responsável técnico, se der merda, é sua culpa, porque você é o responsável técnico. E a faculdade de farmácia tem que ser, no mínimo, 8 semestres. É muito comum as pessoas demorarem um pouco mais do que 8 semestres para se formar, porque a vida é dessas. A faculdade, ela dura um tempo razoável da sua vida, então coisas podem acontecer, você pode ter que trancar, você pode não conseguir matéria. Como aconteceu comigo, eu demorei 6 anos e meio, eu acho, para me formar, porque também eu fiz 1 ano de intercâmbio, aí eu perdi depois 6 meses. Então, assim, não tem o máximo. Aliás, tem o máximo. As faculdades, elas têm o máximo, só que, assim, é um tempo bem considerável que elas dão para você ficar lá. Não existe faculdade de 2 anos de farmácia. Outra coisa muito importante que não é muito falado é sobre o conselho de farmácia. Então, todo ano, nós farmacêuticos temos que pagar uma taxa para o nosso conselho regional, caso eu esteja atuando como farmacêutico. É obrigatório para você poder atuar. Já o técnico em farmácia, ele não é contemplado pelo conselho, então ele não tem que pagar essa taxa. O que pode parecer no primeiro momento uma coisa boa, porque aí você vai deixar de gastar uma grana todo ano. Mas, na verdade, é muito importante você ter alguém que zele pela sua profissão. Mas no final das contas, vendo que mesmo com um conselho, mesmo com uma fiscalização pesada, tem empresa que dá um jeito de passar a perna e tentar não pagar nem o mínimo que um farmacêutico merece ganhar pelo tempo exaustivo que ele trabalha. Então imagina se a gente não tivesse conselho nenhum e com isso os técnicos sofrem. Eles não têm conselho, eles não têm um valor mínimo que eles podem ganhar. Mas isso pode mudar. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, é isso. Técnicos em enfermagem, por exemplo, se registram no conselho de enfermagem. Então, quem sabe isso pode mudar. E aí, sempre surge a pessoa que vem e fala assim: Flávia, qual que é a faixa salarial? E fique claro que eu odeio falar de faixa salarial, porque é muita loucura você pegar todo mundo de todas as idades, que tem as mais repletas experiências e trabalham com as mais diversas funções, jogar no liquidificador e falar: ah não, você vai receber isso. Mas para você ter uma visão da diferença entre salários, eu vou colocar aqui as faixas salariais, mas lembre-se que você não necessariamente vai ganhar mais que isso, menos que isso ou isso. Depende muito de milhares de fatores. Mas para você ter uma ideia que existe sim uma escadinha salarial de acordo com a sua formação, assim como acontece em qualquer outra profissão, quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa, a tendência é você ganhar mais. Vamos dizer que auxiliar de farmácia ganha lá entre um salário mínimo a R$ 1.500, técnico em farmácia ganha de R$ 1.500 a R$ 2.500, e farmacêutico de R$ 2.500 a R$ 3.500. Vamos fazer assim, sendo que, por exemplo, o piso salarial de farmacêutico aqui em Brasília, em drogaria, já é maior do que o que eu tô falando. Então, se você trabalhar na legalidade, você já vai receber mais que isso. Então, é só pra você ter uma noção. Se você se interessa pelo curso técnico, agora vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Assim como os farmacêuticos, os técnicos, eles têm uma gama enorme de possibilidades para trabalhar, mas existem aquelas que têm mais oportunidade de emprego, porque é o que o mercado
mercado tem mais a oferecer. Então, a grande maioria vai para farmácias de manipulação, drogarias e farmácias hospitalares. Mas existem aqueles técnicos que fazem concurso e vão para unidades de saúde, tem os que vão para indústria, para distribuidoras, transportadoras. Então, assim, você tem outras possibilidades e muitas delas você vai conseguir através do concurso público, que recentemente eu fui dar uma olhada nos concursos, né? Então, assim, tirando esses concursos que tem muita vaga para farmacêutico, como o da Anvisa, os outros, como o da EBSER, por exemplo, que vai ser em janeiro, se eu não me engano, ele tem, tipo, uma vaga para farmacêutico aqui em Brasília. Mas para técnico tem, sei lá, 20 vagas. Então eu selecionei agora as principais dúvidas que surgiram sobre curso técnico, que me perguntaram lá no Instagram. Não hesite em nos seguir, também subscreva-se nesse canal. Como funcionam as disciplinas do curso técnico? Bom, você tem 1 ano e meio, então é dividido em 3 módulos o curso técnico, cada um semestre. E, obviamente, vão variar de acordo com o lugar que você vai fazer esse curso. Basicamente, eu vou listar quais matérias tem no técnico, lembrando que o nome pode mudar, uma coisa pode estar misturado com outra no seu curso, mas basicamente você vai aprender o seguinte: anatomia e fisiologia é básico, você precisa entender como o nosso corpo funciona para saber como o medicamento vai tratar aquele problema. Comparando com a faculdade, a gente tem uma disciplina só de anatomia e mais de uma de fisiologia. Então, vem aqui. Vocês viram que é um negócio bem mais aprofundado. Farmacologia, que é a alma da farmácia, é basicamente entender como os medicamentos funcionam e por que funcionam daquela forma. E aí você vai descobrir para que cada classe de medicamento funciona, por que aquela pessoa pode ter aquele efeito colateral. É basicamente o alicerce que ergue a farmácia. Farmacotécnica, que é algo que eu imagino que a grande maioria das pessoas gostam, que é onde você vai botar a mão na massa. Você vai aprender a fazer shampoo, sabonete, creme, xarope, cápsula, enfim, você vai aprender vários cosméticos, você vai aprender vários medicamentos. E na faculdade é um negócio que a gente vê, mas o técnico com certeza ele pratica muito mais isso, porque é principalmente isso que ele vai fazer numa farmácia de manipulação, por exemplo. O farmacêutico ele fica mais naquela pegada lá de supervisionar, conferir matéria-prima, essas coisas. Ele pode botar a mão na massa? Claro. Eu trabalhei na farmácia de manipulação, teve vezes que o farmacêutico foi lá testar uma nova fórmula, alguma coisa assim. Mas quem tá lá todo dia fazendo negócio é o técnico. Atendimento. Muitos cursos técnicos, eles dão essa opção para o aluno de como fazer atendimento ao público, de como vender um medicamento, justamente tudo aquilo que o auxiliar de farmácia vai aprender. Afinal, o técnico também pode trabalhar com isso. Na faculdade de farmácia, a gente não vê isso. A gente não aprende a vender porque não é nossa função vender. Apesar de hoje em dia ser muito comum o farmacêutico ganhar comissão com venda de medicamentos e de qualquer coisa assim que tenha na farmácia, né? Não necessariamente só medicamentos. Apesar de eu ter uma opinião pessoal sobre isso, é o que acontece em muitos estabelecimentos, então talvez seja papo para outro vídeo. Saúde pública e epidemiologia, que você precisa entender como é que funciona o nosso sistema de saúde. O SUS tem uma legislação linda, apesar de na prática o negócio não funcionar tão bem. Mas como tem esse tanto de concurso para técnico, você precisa entender isso e já vai ser uma mão na roda para você fazer a prova. Boas práticas de manipulação e controle. Afinal, quando você for manipular um cosmético, um medicamento, você não vai fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. Existe uma resolução da Anvisa que fala como você deve fazer. Existem leis, existem normas, porque você precisa garantir a qualidade daquilo que você está oferecendo. Afinal, a gente está lidando com saúde, então tem que ser algo bem seguro para o paciente, para o cliente. Aí você vai aprender como se portar em um laboratório, as regras de biossegurança de laboratórios e parasitologia e microbiologia, que eu particularmente adoro. Você vai aprender a mexer em microscópio, você vai aprender a identificar parasito, fungo, entender melhor sobre bactéria, vírus. E se você quiser uma mãozinha para entender sobre isso, aqui no canal a gente tem videoaulas de parasitologia. Pensou a parasitologia? Pensou favoroide. Sobre a polêmica matemática, que uma galera vem lá no vídeo de faculdade, chora e fala: eu não sei matemática, será que eu não vou conseguir passar na faculdade? Calma, que na faculdade você vê matemática, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Você tem um problema maior que é a química, tá? No técnico, fique tranquilíssimo, porque você não vai passar de regra de 3. Inclusive, muita coisa na faculdade de farmácia a gente resolve com regra de 3, viu? Química, por outro lado, na faculdade, ela tem, você vai ter que estudar. Mas assim,
Eu conheço gente que se formou em farmácia e odiava química. Mas se você se dispõe a estudar, a aprender, fica tranquilo. Mas tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar. Agora, no técnico, é bem de boas, de verdade. Saiu esse ano sobre a possibilidade de técnicos poderem assumir responsabilidade técnica em drogarias no lugar de farmacêuticos, porque até o momento só farmacêutico pode assumir esse cargo. Quero saber de você, pessoa com certeza inscrita nesse canal, afinal você se inscreveu, qual a sua opinião sobre os técnicos poderem assumir responsabilidade técnica, e óbvio que eu vou dar minha opinião. Fiz um canal para isso, não é mesmo? Bom, pra mim é óbvio que o técnico, ele é um profissional importante. Existem várias áreas que elas não sobrevivem sem o técnico. Porém, ele não substitui o farmacêutico em algumas funções em que a gente estudou 5 anos para estar ali. Ao longo desse tempo, a gente vai adquirindo um conhecimento técnico, científico e habilidades necessárias para assumir uma responsabilidade de todo um processo que a gente entende bem como funciona. Assim como o técnico em enfermagem, ele não substitui o enfermeiro. Mas ambos têm a sua importância. Se não tivesse, não ia nem existir o negócio, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer dúvidas sobre técnico, sobre faculdade? Eu não fiz o técnico em farmácia, mas eu tenho amigos que fizeram, então eu sempre estou em contato com eles. Para fazer esse vídeo, eu falei muito com eles. Temos também um blog, um Pinterest com infográficos. Atenção, se você gosta muito do Flavonoid, entra no site do Padrim, que é o nosso sistema de apoio. Você vai ver formas de apoiar o projeto e em troca a gente vai te dar algumas recompensas muito das maravilhosas. A seguir, fique com o nome dos lindos que apoiaram o Padrim no mês de dezembro de 2019. Beijo, tchau, tchau!